E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Kleber Francisco, o professor de matemática de vocês. E na aula de hoje nós vamos dar continuação aos produtos notáveis, ok? Então vamos lá. Na aula passada nós estudamos os produtos notáveis, os seguintes produtos. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O que é isso? É o quadrado da soma de dois termos, beleza? Então isso aqui você já viu. Caso não lembre desses produtos notáveis, faça a distribuição normalmente que você vai chegar nesse seguinte resultado. Eu coloquei A e B para representar termos gerais, ok? Podem ser qualquer valores. Essa expressão sempre vai ser verdadeira. A mais B ao quadrado é igual ao o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. E a mesma coisa acontece na diferença, quadrado da diferença de dois termos. Então temos aqui o primeiro menos o segundo, A menos B ao quadrado, é igual ao primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Tranquilo? Bem simples. E nós também vimos o produto da soma pela diferença. Esse produto aqui é a mesma coisa. Se eu não conseguir lembrar desse produto notável, o que é que eu faço? Faço a distributiva normalmente da multiplicação e vou chegar nesse resultado, beleza? Então vamos ver aqui. E na aula passada nós também estudamos o cubo da soma de dois termos. Então, A mais B ao cubo, o primeiro mais o segundo termo ao cubo. A forma fica da seguinte expressão. O primeiro ao cubo, elevado à terceira potência, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Beleza? Como foi que a gente chegou nessas expressões? Nós fizemos a distribuição. Então, se você perdeu a aula passada, acompanha lá no YouTube, mas não tem segredo. O que é que eu fiz? Usei propriedade de potência. Se eu tenho A mais B ao cubo, isso aqui é igual a A mais B vezes A mais B. Isso com 3 fatores, pois eu tenho o 3 como expoente. Beleza? Bem simples, faz a distribuição e você chega nessa expressão. E o cubo da diferença de dois termos. Preste atenção que o cubo da diferença aparece sinais negativos e positivos. Justamente porque quando eu multiplicar negativo com negativo, vai dar um sinal positivo. Beleza? Menos com menos fica mais. E aqui eu só vou ter sinal de mais. Então mais com mais vai dar mais e toda a minha expressão aparenta sinal de mais, de adição. Tranquilo? E aqui aparece o sinal de mais e menos. Você vai ver na hora da distribuição. Professor, eu não lembro disso. Caiu na prova, eu não lembrei. Isso aqui vai ajudar você a chegar mais rápido no seu resultado. Mas se você não lembra, faz a distribuição. Não tem errado. Então, se eu sei que A menos B ao cubo é igual a menos B vezes A menos B vezes A menos B, isso o produto dele 3 vezes, pois eu tenho o expoente 3. Beleza? Bem simples. Faz a distribuição. Vamos ver aqui alguns exercícios para a gente praticar isso que a gente está vendo aqui. Utilizando o que nós aprendemos sobre produtos notáveis, vamos escrever os seguintes polinômios correspondentes. Beleza? Ele quer que escreva o polinômio correspondente a esses produtos que estão aparecendo aqui. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, a letra A. Eu tenho 8x mais 1 vezes 8x menos 1. Isso que vocês percebem, isso é o quê? Eu tenho um produto, beleza, eu tenho um produtor multiplicando. Eu tenho o mesmo termo dos dois lados, diferenciando apenas pelo sinal. Então eu tenho aqui a soma e aqui eu tenho a diferença. Então aqui eu vou utilizar o produto da soma pela diferença. E qual o produto notável que eu escrevo? Isso aqui, o produto da soma pela diferença. Então, acabei de falar, a gente vai utilizar aqui, ó. O primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? Eu tenho 8x. Lembrando que a gente diferencia um termo do outro apenas pelo sinal de adição ou subtração. Então, quando eu tenho 8x, eu estou multiplicando 8 vezes x. Por mais que eu não tenha o sinal de multiplicação, aqui existe uma multiplicação quando eu tenho um número em uma letra ou duas letras, ok? Sem sinal de adição ou subtração separando eles.
Tranquilo? Então, o que é que a gente aprendeu? Produto da soma pela diferença é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? Nesse caso é 1. Então fica 8x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Viu como é simples? Só que aqui a gente ainda não chegou no resultado porque a gente não destrinchou o 8x. E aqui ele está justamente com parênteses, justamente por causa disso. Então eu tenho 8x ao quadrado. Não é só o 8 que está ao quadrado e também não é só o x que está ao quadrado. Lembra lá de propriedade de potência? Quando eu tenho potência de um produto, ambos os fatores vão estar elevados a esse expoente. Então, viu agora como é simples? Eu vou elevar tanto 8 quanto x. 8 ao quadrado é o quê? 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. E x ao quadrado eu não sei quem é x, então continua sendo x ao quadrado. Então, o resultado disso aqui ficaria 64x ao quadrado e menos 1 ao quadrado, ok? 1 ao quadrado, todo mundo sabe que é 1. 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1, beleza? Diferente de zero. E agora? Simples, resolvemos. Então, esse polinômio representa esse produto. Viu como é simples? Vamos ver outro exemplo. A letra B. Eu tenho eu tenho 7a menos b elevado ao quadrado. E isso é o quê? Professor, eu não lembro do quadrado da diferença. O que é que eu vou fazer? Simples, muito simples. Nós vamos fazer simplesmente a distribuição. Se eu não lembrei, na hora da prova, eu não lembrei do produto notável, não tem errada, faz a distribuição. Pois eu sei que isso aqui é o quadrado, é o produto dele por ele mesmo, ok? Com dois fatores. Simples. E como é que eu faço a distribuição? Vou pegar todos os meus termos que aparecem nesse fator e multiplicar por todos os termos que aparecem no outro fator. Então aqui eu tenho 7a vezes 7a. Como é que vai ficar isso? 7, a gente aprendeu na aula de expressões algébricas, quando eu estou multiplicando expressões que eu tenho a parte literal. Então, vou multiplicar a parte numérica com a parte numérica e a parte literal com a parte literal. Então, nesse caso, eu multiplico os coeficientes com os coeficientes e as variáveis com as variáveis, ok? Então, 7 vezes 7, 7 vezes 7 dá quanto? É um quadrado perfeito. Fica 49. 7 vezes 7, 49. E A vezes A, eu não sei quem é A está ali simplesmente para representar qualquer número, então fica A ao quadrado, ok? Perdão, aqui faltou um expoente do A aqui, ó. Mas isso aí vocês colocam aí no caderninho de vocês, beleza? E agora nós vamos multiplicar o 7A vezes o menos B, beleza? 7A vezes menos B, como é que eu vou multiplicar isso? O 7A ele dá positivo, o menos B, obviamente, negativo. Então eu sei que isso aqui já vai ficar negativo. Só que aqui eu nem tenho A, só que aqui eu não tenho B e aqui eu nem tenho 7A. Então o que é que eu faço? Vou multiplicar normalmente. Fica menos 7AB. Entendeu? Viu como é simples? E agora, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, menos B vezes 7A. Menos B vezes 7A é a mesma expressão que a gente acabou de fazer. Então, continua menos 7AB. Beleza? E agora, o que é que eu faço? Menos B vezes menos B. Perceba que eu estou multiplicando um B negativo com outro B negativo. E na multiplicação, menos com menos fica mais. Então, fica mais B ao quadrado. Beleza? Então, a única coisa aqui, vocês colocam um expoente 2 nesse Azinho que faltou por algum motivo. Beleza? E agora, o que é que eu faria aqui? Juntaria os termos semelhantes, que a gente aprendeu a somar termos semelhantes, termos iguais, que apresentam a mesma parte literal. Então, eu tenho menos 7AB, menos 7AB. Então, isso aqui, o que é que acontece? Se eu trocar AB por alguma coisa, trocar por um pirulito, digamos que eu tenho menos 7 pirulito, menos 7 pirulito. Beleza? E isso vai ser o quê? Menos 14 pirulito. Ficou em cima. Menos 14 pirulito. Então, eu estou devendo 7 e passei a dever mais 7, ok? Se você está devendo lá na venda do João, deveu 7 pirulitos.
e vai lá e compra mais 7 pirulitos fiados, você vai dever quanto? Vai dever 14 pirulitos. Então aqui ficaria menos 14 pirulitos. Trocando pirulito novamente para as variáveis AB, ficaria menos 14AB. Viu como é simples? Então, aqui agora já tenho a minha expressão. 49A ao quadrado, que eu esqueci o 2, perdoa aí. Vocês anotam no caderninho de vocês, beleza? E menos 14AB mais B ao quadrado. Então, o quadrado da diferença entre os dois termos é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Perceba que aqui era 7. Então fica 2 vezes 7, 14. O segundo menos B, menos 14AB. Beleza? Mais o segundo ao quadrado, que nesse caso é B ao quadrado. Então o polinômio que representa esse produto aqui é 49A ao quadrado menos 14AB mais B ao quadrado. Viu como é simples? Se por acaso eu esquecer os produtos notáveis, eu vou utilizar simplesmente a distribuição da multiplicação. Vou fazer a distributividade, beleza? E agora a letra C, como é que a gente vai fazer isso? O que é que acontece aqui? Eu tenho 1,4 menos ABC vezes 1,4 mais ABC. O que é que acontece aqui? Qual produto notável eu tenho aqui? Perceba que eu tenho uma diferença e eu tenho uma soma de mesmos termos. Então eu tenho o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença nos produtos notáveis é o quê? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Simples, bem simples, ok? Então vamos lá. Eu tenho 1,4 menos ABC vezes 1,4 mais ABC. O produto da soma pela diferença, eu sei que os produtos notáveis eu já decorei, sei que isso aqui é o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro ao quadrado? 1,4. 1,4 ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo termo? ABC, que é esse meu nome aqui, beleza? Fica menos ABC ao quadrado. E agora o que acontece? Aqui eu não terminei, ainda dá para chegar em outro resultado, dá para simplificar. 1,4 elevado ao quadrado, isso é o quê? É o produto de 1,4 vezes ele mesmo, ok? Com dois fatores, 1,4 vezes 1,4. A gente aprendeu isso na aula de potenciação, tranquilo? Então aqui nós vamos fazer essa multiplicação, 1,4 vezes 1,4. Na multiplicação, eu não preciso respeitar vírgula embaixo de vírgula, beleza? Eles estão aqui simplesmente por coincidência, mas na multiplicação, eu não preciso respeitar essa ordem das vírgulas. Se fosse adição, subtração, eu teria que colocar vírgula abaixo de vírgula, tranquilo? E eu faço a multiplicação normal. E como é que eu acrescento a vírgula? Vamos lá. Vamos fazer a multiplicação normal. 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá quanto? Dá 16. 16 é 10 mais 6. Então eu escrevo 6 e vem 1 para cá, como se eu estivesse passando esses 10 para cá. Beleza? E agora eu continuo a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4. Com 1 que veio da ordem anterior, nesse caso agora eu somo, fica 5. Então aqui fica 56. Beleza? Vou continuar a minha multiplicação. Perceba que agora eu estou utilizando essa outra ordem. Nesse caso aqui é a unidade e essa aqui é a unidade decimal. Beleza? Eu estou utilizando essa ordem e para corrigir o erro da multiplicação a gente coloca o quê? Começa colocando um zero. Beleza? Então, coloquei um zero e agora faço a multiplicação normalmente. Beleza? 1 vezes 4. 1 vezes 4 dá quanto? Dá 4. E 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Não é? Então aqui ficou esse valor. E na multiplicação, o que é que a gente faz? A gente faz a adição. Chegou nessas partes, multipliquei 1 por esse e a unidade decimal também. Chegou nessa expressão, vou somar 6 mais 0, que dá 6. 5 mais 4, que dá 9. E 1 está sozinho, repete, 196. Professor, mas tem vírgula. Certo, beleza, tem vírgulas. O que é que você vai fazer agora? Quantas casas decimais estão após a vírgula? Nos dois fatores. Professor, aqui, depois da vírgula, tem uma casa decimal e aqui também tem uma casa decimal. Logo, com os dois fatores, eu tenho duas casas decimais.
Então, eu vou andar 2 casas para colocar a minha vírgula. Beleza? Então, 1,4 ao quadrado, isso aí é 1,96. Simples, viu? Eu andei 2 casas, foi a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. E a resposta é 1,96. Beleza? Então, a gente chegou 1,4 elevado à segunda potência elevado ao quadrado é 1,96. E agora, esse ABC. A gente acabou de ver que potência de produto, ambos os fatores, ou todos os fatores, são elevados a esse expoente. Então, nesse caso, tanto A quanto B quanto C, eu vou elevar ao quadrado. Então, agora ficou bem simples. Menos A ao quadrado, vezes B ao quadrado, vezes C ao quadrado. Por que eu falei vezes se aqui não tem nenhum sinal entre eles, não tem nenhum ponto? Porque são letras. E quando eu tenho letras juntas, significa que é uma multiplicação, mesmo quando não tem sinal entre eles. Beleza? Bem simples, então ficaria menos A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. O resultado dessa expressão, o polinômio que representa esse produto é 1,96 menos A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. Beleza? Bem simples. E aqui agora, a gente já resolveu todas essas 3 expressões. Então vamos ver outra questão aqui, beleza? Essa questão foi uma questão que caiu no vestibular. E esse assunto de produtos notáveis vocês vão usar durante todo o ensino médio e provavelmente uma questão desse assunto vai cair novamente no vestibular. Beleza? Então vamos ler aqui. A questão diz o seguinte: o produto entre a soma e a diferença de 2 números reais é igual a... Essa questão ela quer dizer o quê? Perceba que isso aí é um produto notável. O produto entre a soma e a diferença de 2 números é igual a... Ele quer saber a definição. Então vamos ler as alternativas. Letra A diferença dos quadrados dos 2 números. Letra B, a soma dos quadrados dos 2 números. Letra C, a diferença dos 2 números. Ou letra D, o dobro do produto dos números. E letra E, o quadruplo do produto dos números. Qual alternativa você acha que é a mais condizente com essa afirmação de produtos notáveis? O produto da soma pela diferença. A gente acabou de ver aqui, ó, justamente essa expressão aqui é o quê? O produto da soma pela diferença de 2 números. Então, o resultado ficou o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, qual a resposta aqui? Perceba, ó, a letra A, a diferença dos quadrados dos 2 números. Beleza? Essa seria a resposta? Sim, é justamente a definição desse produto notável, a diferença dos quadrados dos 2 números. Perceba aqui que eu tenho um quadrado e estou fazendo a diferença desses números. Beleza? A letra B não é porque ele fala a soma dos quadrados. E quando eu tenho esse produto aqui, ó, é a diferença. Então a letra B estaria errada justamente por isso. E a letra D também está errada, que ele fala do dobro, e a gente não aprendeu isso. O dobro dos produtos do número ou o quadruplo dos produtos dos números. Beleza? Então a letra D e a letra E está errada. E a letra que está correta é a letra A. Tranquilo? Então vamos ver outra questão que caiu no vestibular, foi na PUC Campinas. Considere as sentenças a seguir. Então ele dá 3 expressões, ele quer saber se é verdadeira ou falsa. Vamos analisar uma por uma. Então na primeira expressão, eu tenho 3x menos 2y ao quadrado, e ele está dizendo que isso aqui é 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Essa expressão está correta? Perceba, eu tenho o quadrado da diferença entre 2 termos. Esse é um erro muito comum entre os alunos. Esquece que existe outro termo, que aparece outro termo aqui. Quem é esse termo? Ó, perceba que o primeiro está sendo elevado ao quadrado, o primeiro ao quadrado. Só faltou o termo, que é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que ele não colocou aqui. Ok? Menos o segundo termo ao quadrado. Então, essa expressão está errada,
pois está faltando o termo central ali, o termo que normalmente a gente coloca no meio. Então vamos ver aqui. Essa questão que ele falou lá é justamente essa letra B. Eu tenho a diferença entre esses números. Perceba que eu tenho o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais um segundo ao quadrado. Beleza? Então aqui essa primeira afirmação, essa primeira sentença está errada, ela é falsa. E a segunda sentença? Eu tenho 5xy mais 15xm mais 3zy mais 9zm. E ele está dizendo que essa expressão, esse polinômio que apareceu, é resultado desse produto, esses dois fatores. Será que é? Como é que a gente faz para descobrir se é ou não? Faz a distribuição, faz a distributividade, beleza? Então, se eu multiplicasse 5x vezes y, daria 5xy? Sim, justamente isso. 5x vezes y dá 5xy. 5x vezes 3m, o que é que eu vou multiplicar? Número com número e letras com letras, beleza? 5 vezes 3 dá 15, 15xm. É o que aparece aqui? É o que aparece. Então, ok. E o que é que eu vou multiplicar também? O segundo termo aqui, ó, 3e vezes y. 3e vezes y dá quanto? 3ey. Então, sim, ok, está correto até aí. E 3e vezes 3m, parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. Então, 3 vezes 3 dá 9, z vezes m dá zm. Então, ficaria mais 9zm. Então, essa segunda sentença está correta, beleza? E a terceira sentença, será que está correta? Vamos analisar. Eu tenho 81x elevado à sexta potência menos 49a elevado à oitava potência. E ele está dizendo que esse polinômio, essa expressão, é resultante desse produto entre esses dois fatores. Perceba que aqui são os mesmos termos, diferenciando apenas o sinal de adição e subtração. Então aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença a gente acabou de ver que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O quadrado da diferença, beleza? Então aqui ficaria 9x ao cubo elevado ao quadrado. Tanto 9 quanto x ao cubo vai estar elevado ao quadrado. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 9 vezes 9 dá 81. Então 81, aqui está. E x ao cubo elevado ao quadrado, quando eu tenho potência de potência, o que é que eu faço com meus expoentes? Eu multiplico ele, propriedade de potenciação que vocês viram. Então aqui eu ficaria com 3x elevado ao cubo elevado ao quadrado. Ficaria 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, ficaria x elevado à sexta potência. Beleza? Então aqui realmente bateu nesse primeiro. E o segundo? O segundo também tem que estar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então vamos ver se isso bate. Quem é o meu segundo? 7a à quarta. 7a à quarta. Vou levar isso ao quadrado. Se esse resultado for o resultante disso aqui, está correto. Vamos ver se é. Quando eu tenho a potência de produtos, o que é que eu faço? Ambos os termos vão elevados à potência. Se eu tenho 7 elevado ao quadrado, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 7 vezes 7 dá 49. Beleza, 49 apareceu. E a elevado à quarta elevado ao quadrado. Então eu tenho potência de potência. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar os meus expoentes. Então aqui aparece 4, que depois vai estar elevado ao quadrado. 4 vezes 2 dá 8. Então apareceu aqui a elevado à oitava potência. Beleza? Então a terceira sentença também é verdadeira. Beleza? A terceira sentença é verdadeira. Então qual a alternativa que é? Letra A. A primeira é verdadeira? Não. A gente viu que a primeira ela é falsa. Pois esse aqui é um erro muito comum, ó, que as pessoas esquecem. Mas se você fizer a distributiva, você vai perceber que está faltando um termo aqui. Beleza? Letra B. A segunda é verdadeira? É verdadeira, mas não só tem ela de verdadeira. Beleza? Letra C. A terceira sentença é verdadeira? Sim, a terceira sentença também é verdadeira.
mas também não só tem ela. Tem a segunda sentença e a terceira sentença, beleza? 1 e 2 são verdadeiras? Não, a 1 não é verdadeira. 2 e 3 são verdadeiras? Sim. A segunda sentença e a terceira sentença são verdadeiras. Então, logo, o gabarito é letra E. Beleza? Bem simples. Então, aqui eu tenho essa figurinha. Eu tenho o Tom e o Butcat, não sei. Representando aqui, eu estou somando eles dois e elevando ao quadrado. Perceba que aparece ele ao quadrado, duas vezes ele, esse gato cinza pelo esse gato preto, eu não sei o nome deles, duas vezes ele, primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, beleza? Então, galera, é isso por hoje, beleza? A gente viu produtos notáveis, revisou e resolveu alguns exercícios, beleza? Galera, bons estudos, acompanhem a aula no YouTube, revisem lá novamente. Isso aí vocês não pegam assim de primeira, já sei. Vocês podem ter uma sensação de aprendizagem, ok? Então tem que praticar, pega o livro de vocês, tem questão sobre produtos notáveis, beleza? E qualquer dúvida, procura o professor de vocês, procura o professor responsável, tem aula no YouTube disponível para você revisar. Então, galera, até a próxima aula e bons estudos. Falou!